como é que vocês estão? Bem demais? Estamos aí de novo mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso canal que diz pra você que Deus é bom todo o tempo. Eu sou Renato Zóia. Ali atrás temos o Edson Carneiro. Opa, estamos aí. Estamos aqui diretamente dos estúdios Edson. Que é uma coisa que funciona assim, na graça de Deus, viu? Porque o negócio aqui, o Edson tira uma cadeira pra gente poder encostar, bota outra coisa, a gente vai, vamos, né, Edson? Aqui, ó, surfando na onda da graça, cara. Improvisando e vambora. É isso aí, assim que é bom. Hoje, novamente, temos um outro convidado aqui nos bastidores, Bruno. Bruno tá aí, genro do nosso querido aqui, Pastor Moisés, que mais uma vez, como prometido, tá aqui pra nossa segunda parte. Seja bem-vindo aí, pastorzão. Obrigado, Renato. Tava contando aí os dias aí pra gente se ver e trazer novamente, né, essa reflexão sobre salvação. Eu e Renato, né, nós pegamos aí, estamos meio vestidos igual, parece dupla sertaneja, né, Renato? É verdade, cara. Não foi nada combinado. Não foi. Tá, a gente, de repente, ó, aparecemos com a mesma camisa. A obra do Espírito. Aí, Edson, ó. Como é que tá aí no vídeo aí pra você, Edson? Tá bem igual, parece que estamos de uniforme mesmo. Pronto. Somos irmãos, né, pastor? Irmãos em Cristo, né? Que Deus é maravilhoso. Filhos, né, pastor? Filhos de Deus. É. Então, da outra vez nós estávamos falando sobre salvos do quê? Salvos do quê? Quem que foi aquele que criou todo esse plano, né, sim, Moisés? A gente falou, se você não viu o vídeo passado, você pode ir ali depois e consultar, que tá lá direitinho. Pode saber um pouco mais sobre o Moisés, que a gente falou bastante dele. Bastante não, mas um pouquinho, uma introdução sobre o Moisés, que foi quem nos batizou, e a gente tem a honra de receber ele aqui de novo, mais uma vez, falando sobre um tema que a gente precisa toda hora ver de novo, ouvir de novo, meditar mais, mastigar mais, refletir. Então, hoje, mais uma vez, a gente vai falar desse tema que é a salvação. Por que você foi feito filho de Deus, herdeiro, e para onde a gente vai? O que é o plano dele? De que maneira que esse plano está sendo feito? E hoje a gente vai falar especificamente por quem seremos salvos. Por quem seremos salvos? Em quem foi praticada a justiça de Deus. Sim. E a salvação dada a nós como dom gratuito, vindo diretamente dele mesmo. Então, mais uma vez aqui com Moisés, eu digo para você que você vai ser abençoado hoje. A gente deseja que você receba essa palavra no fundo do seu coração e que você também possa estar com o coração aberto nesse momento para Deus mover a gente, seja para qual coisa for. Lembra que os nascidos de novo, aqueles que são conduzidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito dele, a cada instante precisam de novo render ao Espírito, entregar a ele, e ele vai conduzir a gente a todos os lugares e a todas as decisões melhores. Por isso que hoje, tendo esse tema da salvação, importa para que a gente se alimente, a fé seja melhor estabelecida na tua razão de fé, sabe? Então, como Moisés falou no vídeo passado, a gente falou sobre Deus ter tido esse plano, ter revelado esse plano desde o Éden e até os dias de hoje sendo revelado a nós. Eu mesmo aprendi sobre isso há poucos anos atrás. Não sei em quanto tempo você já sabe de todo o plano, mas tem gente ainda que nem conhece esse plano. E hoje você vai ser canal para receber isso e depois poder divulgar, né, em nome de Jesus Cristo. Então, Moisés, vamos embora, né? Já vamos pro tema de hoje mesmo. E se a pessoa quiser, ela dá uma olhadinha no vídeo passado. Sim. Não antes de acabar de ver esse, tá bom? Então, amém. Eu quero pedir pro Renato, por gentileza, se ele pudesse ler para nós aí. Livro de Romanos, capítulo 5, verso 12. É isso, né? Vamos embora. Da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos,
como herança, como descendência de sangue, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Porque a lei veio por Moisés muito mais tarde, já, 1500 anos após Adão ter existido, né? Então, mais ou menos esse tempo aí. Por isso que aqui ele está dizendo, porque a lei foi promulgada, quando ela foi, o pecado já existia há muito tempo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, que foi quando dada a lei. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir, Cristo. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito, ele está fazendo uma comparação entre o que é a graça de Deus, aquilo que Deus está fazendo agora, e a transgressão e o pecado. Pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para as multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amém. Olha só, eu estava pensando aqui, vendo você ler o texto, né? Muitas pessoas fazem essa pergunta. Mas eu não estava lá no jardim, por que eu... né? Tem que sofrer as consequências. Sobre mim, sobre a minha vida, caiu o fardo do pecado. Porque o pecado, ele veio como consequência para Adão, para Eva e para os seus descendentes. Logo após eles serem expulsos do jardim, houve o primeiro homicídio, onde Caim matou Abel. Claro. Logo depois começou a ter problemas na terra, mortes e até que doenças. Isso culminou com a Torre de Babel, onde eles queriam ser maiores até que chegaram ao topo. Ou seja, o pecado é um câncer que ele vem, infelizmente. Se você pegar uma criança hoje e você colocar essa criança no meio de uma ilha deserta, os aborígenes, por exemplo, que tem aborígenes ainda no mundo que não tiveram contato com a civilização ocidental. E aí vem a pergunta, oriental, mas lá eles também têm delitos, lá tem assassinato, lá tem furto, não é verdade? Claro. Dentro das tribos existem leis, ou seja, o pecado, ele é intrínseco ao ser humano. Então, nós somos... no sangue, né? A salvação de quê, pastor? Eu falei no último, da justiça, da ira de Deus pelo pecado. Agora, por quem? E aqui você leu por quem. Interessante para você que está assistindo aqui o nosso vídeo é que Jesus Cristo, ele veio cumprir a lei. Quando aqui fala de lei, no texto que você leu, fala sobre Moisés que deu a lei, fala sobre alguém que pudesse pagar o preço, fala sobre redenção, quer dizer, redimir alguém, quando na época, né, dos escravos, os hebreus ali, alguém era vendido como escravo, eles pagavam uma taxa pagando a dívida. Eles redimiam o escravo, traziam de volta e davam liberdade, como se fosse alforria para aquele escravo. Então aí fala sobre isso tudo, sobre a lei e tal. Quando o pecado entrou no mundo e veio a lei, logo já em Abraão, eles tentavam satisfazer o preço do pecado através de sacrifícios de animais. Eles começou com Abel, né, que pegou ali, foi fazer uma oferta a Deus. Claro. Pegou um cordeiro, já apontando para o sacrifício. Claro. E ali ele sacrificou aquele cordeiro ao Senhor. E a Bíblia diz que... Como oferta, Deus recebeu aquela oferta de sacrifício. Foi. Por quê? Porque o pecado gera
morte. Aí quando veio a lei, aí Moisés ele normatizou, vamos dizer assim, ele doutrinou, ele falou como que deveria ser o cordeiro, os sacrifícios, ele falou sobre o bode expiatório, sobre como que seria esse altar, como que seria o sacerdote, aquele que iria fazer o sacrifício, porque até Moisés vir, todo homem podia fazer ele mesmo o sacrifício. Mas quando Moisés veio, começou a figura do sacerdote, que seria como se fosse alguém que fosse fazer o sacrifício pelo povo. Somente o responsável. Isso, né? o responsável. Assim. Então, assim, cordeiro de 1 ano, sem mácula. Olha, a Bíblia. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Ali eles iriam. Ele iria chegar ali diante do propiciatório, iria aspergir o sangue, ter todo aquele caminho do templo, primeiro da tenda, da congregação, depois do templo. É como se Deus tivesse dado um zoom, cara. Sim. Tipo assim, ele com Abraão, Adão veio vindo lá, né? Toda a descendência de Adão foi vindo, Noé, aí veio Sete, aí foi vindo toda a descendência, depois chegou em Abraão. E aí, eles faziam sacrifício, desde o Abel que você falou, mas era uma coisa meio assim, macro, sem muito detalhe e tal. Sim. E aí vem Moisés e Cristo, Deus dá um zoom e fala, agora vamos para os mínimos detalhes, que eu vou começar a ensinar para vocês como que é tudo que vai acontecer no céu e na terra. Sim. Né? Renato, e aí ele faz o tabernáculo, sim, né? Sim, ele faz como... E olha, observe que Deus, existe algo dentro das escrituras chamado tipologia bíblica. Isso. Então, por exemplo, quando Deus chama Abraão e ele fala para Abraão sacrificar o seu único filho. Abraão, vai lá no Monte Moriá, né? E a Bíblia diz que ele andou 3 dias... Verdade. Quando chega lá embaixo, ele deixa os servos, sobe só ele e o menino. Cara, muito. Aí o garoto, Isaac devia ter uns 16, 17 anos. Abraão já era uma pessoa de idade, tinha 117 anos. Verdade. Isaac poderia ter corrido. Olha como é que Deus é tremendo. Eu vou deixar vocês, assim, você que está me vendo, de repente não sabe disso. Muitos sabem, mas alguns não. Isaac poderia ter corrido, ele era jovem, 17 anos. Papai, eu vejo o cutelo, eu vejo a lenha, mas o cordeiro, onde está o cordeiro? Onde está? Aí Abraão diz para ele assim, o Senhor proverá para si o cordeiro. Cara, agora, já que você falou desse assunto, é legal, né? Como que Abraão pode ser sábio nesse nível, cara? É o Espírito Santo. Cara, porque aí o cara meter essa aí, man, e falar assim... Deus proverá, meu irmão. Deus proverá. Sabendo ele que o próprio Deus disse, me dê seu único filho. O filho pergunta. E ele fala, Deus proverá? Da onde essa confiança, cara? Esse cara é papo, né? Outro nível, né? E a fé dele era tão impressionante, Renato, que ele cria, e essa é uma palavra que Deus tem falado no nosso coração nesse ano, Abraão, ele cria que das cinzas... Deus poderia poderia trazer o filho dele de novo. Nossa, isso é bom também, cara. É outro nível. Nossa. Essa é a fé que nós precisamos, cara, tipo assim, não tem problemas, filho. Se tu for o cordeiro, você mesmo vai ressuscitar das cinzas do holocausto. E Deus vai trazer você de volta. Eu creio nisso. Meu Deus, velho. Não, aí, olha só a tipologia bíblica. Primeiro, Abraão tinha quantos filhos? 1. Filho da promessa. 1. Deus mandou o seu único filho. O filho que ele amava. Quem poderia cumprir a salvação? Do que nós fomos salvos? Da ira. Quem poderia cumprir? O único filho de Deus. Isaac poderia ter fugido, desobedecido. Isaac obedeceu. Verdade. A Bíblia diz que lá em Filipenses, capítulo 2, que Deus se aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, sendo obediente até a morte. É verdade. E morte de cruz. Jesus também obedeceu. Quando chegou no topo, aonde que foi feito o sacrifício? Moriá. Aonde que Jesus foi crucificado? Na base, assim, próximo ao Monte Moriá. Próximo, assim. Dava para ver aonde que Jesus foi sacrificado e aonde que Deus pediu para Abraão sacrificar o filho. Muita coincidência? Não. Tipologia bíblica. É como se Jesus, é como se Deus estivesse mostrando, né, cara? Ele estivesse encaixando as pedras. Aí, quando chegou lá em cima, Deus proverá para si o cordeiro que Abraão ia sacrificar. Deus falou, não faças tal.
E a Bíblia diz que Abraão parou, olhou e viu um cordeiro. Preso assim, com seus chifres ali, quem sabe em algum lugar, ele veio o cordeiro, e o cordeiro tomou o lugar do seu filho. Abraão simboliza você. Simboliza Isaac, né? Simboliza a minha vida, a vida do Renato, a vida do Edson, vida do Bruno. É verdade. É como se Jesus entrasse no lugar de Isaac. Ele entrou no lugar de Isaac. Que somos nós. Quem poderia? Verdade, muito bom. Quem poderia? E a Bíblia diz que aquele sacrifício... Era para nós sermos o sacrifício. Nós. Era para nós sermos imolados naquele lugar, cara, na cruz. E o cordeiro estava preso onde? No madeiro, man. Em madeiras. Sim. Porque se ele estava preso em galhos... Sim. Tudo tipologia. Aí olha só que interessante. Certa vez chegaram para Jesus e Jesus disse: Abraão viu meu dia. Foi. E se alegrou. Abraão viu o meu dia. Eu acredito que quando aquelas chamas daquele sacrifício imolado subiram aos céus, ele viu o Cordeiro de Deus. Aí chega João e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo. Cara, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Se alegrou por ter tido o filho dele de volta e visto que o Deus proveu o cordeiro que seria nós. Tipo, Abraão se alegra ao ver o feito de Deus, velho. Pela fé. Como Deus se alegra ao ver o feito de Jesus. Agora, a grande diferença de toda essa história, que seria assim, que é o ponto referencial, é que assim, olha, os sacrifícios que eram feitos na época da lei, eles não apagavam o pecado, porque eram sacrifícios de animais. Mas Jesus, quando ele veio, por ele não ter tido pecado, Jesus, ele era santo, sem pecado. Claro. Ele não pecou. Completamente. Então o sacrifício foi perfeito. Foi um sacrifício. Lá em Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça, mas um que em tudo foi tentado, né? Que uma vez só entrou no Santo dos Santos, se fazendo... Ou seja, ele se entregou. Então, por quem que nós poderemos ser salvos? Por Jesus. Somente Ele. E aqui, conversando, o Renato não quis... Até a gente conversando aqui, para você que está me vendo, aí vendo esse podcast, né? O Todo Tempo. Só existe um Salvador. Jesus Cristo, Senhor. Amém. Quem sabe você que me ouça aí, você escutou uma frase dizendo que todos os caminhos levam à venda. Pastor, mas tudo leva a Deus. Eu estou numa religião A ou B ou C. E aqui eu quero deixar bem claro que as pessoas têm uma ideia, mas assim, uma pessoa que está indo em qualquer religião, está indo para o budismo, está indo, quem sabe, na Umbanda, está indo, quem sabe, adorando o hinduísmo, quem sabe uma pessoa islâmica, todas essas pessoas estão procurando a Deus. Elas não estão indo lá ou procurando porque simplesmente no coração delas elas querem essa salvação. Verdade. Porque dentro delas elas querem ser salvas. Esse grito que você sente, que você escuta dentro do teu coração todos os dias, é esse desejo. Só que o grande diferencial, por quem? Só existe um. Atos capítulo 4, se você puder encontrar aí para nós, verso 12, se eu não me engano é o 12, deixa eu ver aqui que eu abri aqui, mas é bom a gente dar uma... Isso. Então assim, você que me ouve, que de repente vai a alguma religião dessas, ou até procura Deus em tantos lugares, porque eu quero dizer algo que vai chocar você hoje aqui. Existem pessoas que vão até em igrejas cristãs, mas não encontraram a salvação. É forte. Por que não encontraram? Porque elas não se submeteram ao jugo de Cristo. A salvação é um processo, nós depois vamos falar mais à frente sobre isso, mas quem poderia? Somente um, que é Cristo. Lê por gentileza, 4:12, Atos 4:12. Eu vou até ler um antes aqui, ó. Tá. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo
Não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. E olha que interessante, somente o nome de Jesus, somente ele pode cumprir ou pôde cumprir essa tão grande salvação. Quando João batizava com águas ali no Jordão, Sim. e as pessoas vinham até a ele, de repente ele olha para a multidão assim e ele vê vindo alguém. Nossa, cara, eu imagino esse momento muitas vezes. É tremendo. O que eu acho interessante é que dias antes ele tinha dito assim: eu vos batizo com água, mas virá um após mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das Sandálias. Ele vos batizará Com o a Espírito água. Santo Isso, e com fogo. E com fogo. Era como se João Batista tivesse dado spoiler sobre como que aconteceria esse batismo de Cristo. E quando Verdade. ele olha, vê Cristo vindo, Nossa, cara. e ele fala: tu vens a mim, eu que careço ser batizado por ti. Sim. E aqui vai o grande spoiler, hein? João, me convém que seja realizado toda a justiça. Justiça. Mesmo que você não entenda, né? Não, de novo, rapidamente. O que Jesus estava falando? João, é necessário cumprir toda a justiça. Sabe o que Jesus estava falando para ele? Do que você precisa ser salvo? Do que essas pessoas querem salvos? Eu satisfaço a justiça. Eu sou a resposta. João entendeu na hora. Me convém que seja cumprida Toda a lei. toda a justiça. Toda a justiça. Porque a justiça dizia que alguém tinha que morrer. Eu sou o Cordeiro de Deus. Verdade, ele está dizendo né, para cara? ele: eu vou satisfazer. Eu sou aquele que vai morrer. Eu sou aquele que E vai ressuscitar. ressuscitar. Saindo das águas. Então, quando ele Nossa, batiza, quando João faz aquele ato ali, e Jesus é batizado, porque cabe um parêntese aqui. Nós somos batizados para morrer para o mundo e para nascer uma nova vida com Cristo. Sim. Jesus precisava ser batizado? Não. Claro que não, ele já era. Nele não havia nenhuma impureza. Nada. Mas sabe por que ele fez isso? Para deixar exemplo para nós. E para que nós entendêssemos que se até ele, que não tinha pecado, se submeteu a todo esse processo, dando exemplo por nós, nós também teríamos que seguir o seu exemplo. Quando ele sai das águas ali, uma voz é ouvida. Sim, cara, o céu se abre. E a voz diz assim: este é O meu filho amado. em quem me comprazo. Em quem tem uma tradução que diz que a minha alma tem prazer, tem alegria. Então, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não tinha pecado. Então, precisava de ter alguém para quitar isso. Um agente de salvação. Assim como, pastor, mas eu não estava lá no Éden. Assim como por um homem chamado Adão. Ele pecou. Olha a justiça de Deus. Quando ele pecou, para você entender, todos os descendentes dele foram o quê? Contaminados com o pecado. Sim. Aí Até nós. Até nós. Aí veio um outro homem chamado Jesus, sem pecado. E ele morreu para que todos aqueles que crescem nele, Agora fôssemos contaminados com a santidade dele. com a graça, Com a graça. com a salvação. Sabe? Aí Paulo ele começa a dizer: como nós deixaremos de falar sobre essa salvação? Você que me ouve, Jesus ele veio para salvar. Quando Maria estava ali no Cântico de Maria, ela começa: minha alma engrandece ao Senhor. Sim. E ela começa a falar: e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Salvador. Jesus salvou a todos os homens. Ele é o Salvador. Sim. Ele é o Salvador da tua vida. É aquele que tem o poder. E quando ele cumpre todos os propósitos de Deus, porque a morte de Cristo não foi simplesmente assim ao léu. Não, houve estava dentro do plano. Estava dentro do plano. E aqui cabe ressaltar uma outra coisa, que a revelação da salvação, ela não foi instantânea junto de Gênesis 3,15. Durante os séculos, Deus foi revelando. Davi, tem um salmo que Davi fala assim, ó: direi ao meu Senhor, senta-te à minha direita. De que Senhor Davi estava falando? Do Senhor.
Jó, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. O meu Redentor vai se levantar de onde? Do mundo dos mortos. Por quê? Porque a promessa desse Redentor que viria para pagar esse preço, para pagar essa dívida, ela foi sendo descortinada. Por quem? Somente Jesus poderia pagar o preço. Atos capítulo 4, verso 12, que eu pedi para o Renato ler ali. Nenhum outro nome há no céu, na terra ou embaixo da terra, para que nós possamos por ele ser salvos. Sim. Então uma das coisas, uma das premissas da salvação, Jesus ele falou assim: o que adianta o mundo ganhar o mundo inteiro e perder a sua? O homem Salvação. ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É. A salvação só existe um, Jesus. Eu não posso me salvar por mim mesmo, porque o máximo, eu não consigo nem nada, nós não conseguimos nada. Tudo que nós temos é dado pela graça de Deus. Então a salvação é um presente de Deus, dado de graça, pela graça, através do sacrifício de Cristo Jesus. E quando ele foi sacrificado por nós na cruz do Calvário, antes de subir lá no Gólgota, ele chama assim os discípulos e ele fala assim: desejei afetuosamente comer convosco. E ele manda os discípulos preparar o lugar. Todos estavam ao redor daquela mesa. E ele fala assim: ei, não há maior amor do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. E ele começa a contar o que vai acontecendo, e chega uma hora que Pedro, ele fala: não, Senhor, se o Senhor... Ele diz até que ele vai com ele até a morte. Você vê como é a incapacidade humana. A carne. A carne. Aí ele fala: um de vós há de me trair. Aí chega aquele que molhar comigo o pão no bocado vai me trair. Judas molha. O que vais fazer, faz depressa. Judas sai, os apóstolos acreditam que ele foi comprar alguma coisa para o pechar, para a Páscoa. E ali ele participa daquela ceia com eles e ele chama Pedro, Tiago e João para o Getsemane para orar, como de costume. E ali no Getsemane ele deixa eles num canto e fala: vocês fiquem aqui vigiando comigo. E diz a Bíblia que ele foi um tiro de pedra mais à frente para buscar de Deus, quem sabe, uma resposta. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Jesus era 100% homem. Ele teve medo, ele teve dor, ele teve insegurança. O diabo colocou na cabeça dele, quem sabe, não adianta nada você morrer. Olha aí, nem todos vão crer em você. Sim. Vai ser em vão, vai ser em vão. Disseram, quem sabe o inimigo colocando na mente de Jesus que não seria, que não teria nenhum efeito. Mas Jesus, ele vai orar e observe que ele começa, a Bíblia fala que ele começou a transpirar gotas como de sangue, e ele chega para Deus e fala: Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice. Sim. Será que tem outro meio? Sim. Será que tem uma outra maneira? Na mesma hora, Sim. Senhor, que não seja feita a minha vontade, Contudo, né? tua vontade. E quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. Dormindo, meu querido. E ele diz: na verdade a carne está, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É fraca. Ele repreende eles: vocês não conseguem velar comigo nem uma hora. Na hora mais importante da vida de Jesus, ele estava só. Sim. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque no caminho da salvação, muitas horas, muitos momentos você vai passar só. Não é? É. Tem momentos nessa caminhada da salvação, por isso que ele satisfez, que nós estamos só. Ele estava só. Aí ele volta para orar e ele começa a orar por nós. Senhor, eu te peço, Senhor, que guarde aqueles que hão de crer no meu nome. Estava orando por você que ouve aí, está ouvindo esse podcast. Verdade, cara. Orando pela vida do Renato. Uma oração bem comprida, né? Ele faz bem longa. Ele começa a orar, Quando ele é levado no outro dia, na mesma noite que chega Judas, beija o seu rosto, aí todo esse momento é lindo, porque ele chega: amigo, o que vieste fazer? Amigo, ele chama Judas de amigo. Jesus nunca mentiu, ele era amigo de Judas. Judas não era amigo dele, mas ele era amigo de Judas.
E cabe aqui ressaltar uma coisa: Jesus morreu por todos, inclusive por Judas. Se Judas tivesse arrependido, eu sei que é polêmico falar sobre isso, mas se ele tivesse arrependido, a graça de Deus poderia ter o alcançado. Claro. Só que Judas recuou e simplesmente cometeu um ato de tirar a sua própria vida. Aí ele é levado, ele vai para o Palácio de Antônio, ele passa ali, ele vai para Pilatos, vai para Herodes, volta para todo mundo, e Pilatos lava as mãos, coloca sobre ele uma pesada cruz, uma coroa, e ali coloca sobre ele, sabe, ele passa a noite toda ali apanhando e sendo zombado. A Bíblia diz que tiraram a barba dele pela força, cuspiam nele, batiam com uma cana na coroa e diziam para ele: profetiza-nos, quem te bateu? E levaram ele para carregar aquela cruz até o Gólgota. E alguém pode pensar assim: pastor, então é por isso que ele me salvou, porque ele passou todo esse flagelo. Na história, muitas pessoas foram crucificadas. Mais de 20 mil pessoas morreram de cruz. Você sabe por que a dele é diferente? Por que eu não poderia estar naquela cruz, né? Por que um ente querido seu não poderia te salvar, né? A dele é diferente porque ele não tinha pecado. Sim. E porque ele era completamente puro. Mas teve um negócio que aconteceu ali. Um mistério. Quando o sacrifício do cordeiro era colocado, o sangue do cordeiro ele só cobria os pecados. Mas quando Jesus entrou na cruz e ali ele foi crucificado, os pecados de todos nós foram lançados sobre ele. Todos os pecados. Pecados que eu não fiz ainda já estavam lá sobre ele. Pecados que eu fiz lá atrás, pecados de pessoas que ainda vão nascer, Renato. Nossa. É muito profundo esse amor. Ele te alcançou, minha querida, meu querido. Esse amor transcende o tempo e o espaço. Por isso que é importante, no início eu falei sobre Deus no primeiro podcast, porque agora você vai entender que Deus está acima do tempo e do espaço. Foi lançado sobre ele todos os pecados. E a Bíblia diz que foi tão assustadora. E eu quero que você pare para pensar uma coisa, hein, Renato? Os anjos do céu viram isso. Os anjos do céu viram isso. Anjos que viram Lúcifer se rebelar alguns milênios atrás contra o próprio Deus. De repente vê o Deus sendo feito homem e levando o pecado da humanidade sobre si. E aí Jesus olha para o céu. Está sozinho. Sozinho. Só. Sim. E ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz que houve trevas. Foi. Jesus não suportou. Deus não suportou ver. Imagino, cara. Nossa. Deus não suportou. Eu acredito que... E eu quero que você entenda que se Jesus quisesse, ele saía dali na hora. A Bíblia diz assim, que Deus escolheu, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê. Quer dizer, Jesus não foi pego, ele foi por livre, espontânea escolha aquele lugar. Ele se entregou, tanto que Jesus não morreu, ele entregou a sua alma a Deus. A cruz não é matar ele, não. Ele ia ficar ali. Sim. Só que ele chega, quando ele viu que ele cumpriu toda a justiça, que estava satisfeito, ele fala Tetelestai, está consumado. O grande momento. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E cabe aqui ressaltar que na cruz ele já salvou um homem. Verdade. Um dos ladrões que estava do lado dele, de tu não temes a Deus, visto que nós estamos aqui devido aos nossos pecados, mas este homem nada fez. Eu quero que você pense nisso. O ladrão da cruz não viu um milagre que Jesus realizou. Ele não viu uma mensagem. Ele não estava lá no Sermão da Montanha, provavelmente não. Ele não viu nenhuma pregação de Jesus. Ele não viu nenhum ensino de Jesus. Ele viu um Jesus praticamente aos nossos olhos derrotado, humilhado, massacrado, sozinho. Mas aí vem a salvação. Deus tinha marcado um encontro com aquele ladrão na hora da morte.
É verdade. Que coisa linda, né? Nossa, Renato, cara. se Deus marcar um encontro com você, Renato, comigo, com você que está ouvindo, qualquer momento, se Deus marca um encontro, não tem como adiar. Lá na hora da morte. Nossa, cara. Aí Verdade, cara. Mal sabia esse ladrão. Aí ele fala assim para Jesus assim, só lembra de mim, lembra de mim. Quando tu entrares no teu reino, lembra da minha pessoa. E ele diz, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Nossa. Até na cruz, ele estava realizando o feito dele. Até na cruz. O Espírito Santo de Deus, ele toca na gente, né? Nossa, velho. E eu acho que o poder dele para as coisas invisíveis que a gente não vê, as pessoas ainda hoje, às vezes, eu me incluo nisso, a gente, às vezes, a gente quer muito se apegar às coisas visíveis, mas há poder nas coisas invisíveis, nas coisas, nos espíritos malignos, assim como no Espírito Santo de Deus. E esse momento que a gente está falando aqui, Moisés, Paulo escreveu isso aqui, ó. E a vós outros, que estáveis mortos pelas transgressões, nós todos aqui, e pela incircuncisão da vossa carne, Cristo vos deu vida juntamente com ele, perdoando-os de todos os seus pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz e despojando nesse dia, Moisés, como se fosse agora acontecendo, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Sim. Além dos nossos pecados, todos os poderes malignos estão debaixo dos pés de Jesus. Por isso que quando ele ressuscita, ele chega para os discípulos, Mateus capítulo 28, verso 20, ele diz, é-me dado todo o poder. E autoridade. Nos céus e na terra. Então, Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Por que ele? Por que somente ele? Porque ele cumpriu o plano. O plano perfeito. O plano eterno. Existe plano perfeito, Edson? Existe. Esse plano aqui foi perfeito. É o plano da salvação. Então, assim, do que fomos salvos? Da ira de Deus. Da ira do Senhor. Por quem? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E para quê? Agora é a terceira pergunta. Para que será? Para que nós fomos salvos, né? Cenas dos próximos episódios. Essa cena você não pode perder. Cara, foi bonito esse negócio hoje aqui, hein, Moisés? Eu nem tô falando nada, vocês estão vendo, né? Porque eu falo bastante aqui, Moisés, mas olha, eu não preciso falar, eu tô aqui consumindo de Moisés também, porque toda essa verdade, ela é vida pro nosso ser, sabe? Quando você ouve isso de maneira com coração, isso cura sua dor de cabeça. Isso aí restaura suas rugas. Isso aí acrescenta os dias de vida. Isso aí dá pra você esperança. Isso aí muda a sua integridade física, espiritual e da tua alma. Quando você ouve essas verdades e recebe no seu coração, isso aí tem poder. Isso que o Moisés está trazendo poder para todos nós. Mas não é Moisés. É quem está com Moisés. É o Espírito que por meio dele está falando. Que é o mesmo Espírito que estava com Abraão, que é o mesmo Espírito que estava com Josué, com Isaac, com Jacó, com Davi, que é o mesmo Espírito que estava com Paulo, que é o mesmo Espírito que está aí com você agora, que é o mesmo Espírito que vai ficar com a gente até o fim da consumação dos séculos. Esse Espírito que é o que está prometido, que ele fará com que a gente lembre das coisas, ele vai ensinar, mesmo quando você não entender, você vai saber que aquilo é a verdade, e você vai confiar e seguir, assim como é quando ele disse, Abraão, sai da tua casa e vai para a terra onde eu te mostrarei. E aí ele pega e vai mesmo sem saber onde é essa terra, porque o Espírito que nos conduz, que está conduzindo Moisés,
as palavras de vida, porque as palavras de vida, consequência das palavras que a gente está ouvindo, é trazer de novo esperança, perseverança, ânimo, força, vontade. É como se estivesse fortificando a nossa fé de novo, porque são palavras de vida, porque está escrito que o homem viverá pela fé. O homem vive pelas palavras ditas pelo próprio Deus. E o Moisés aqui, de maneira honrosa, está trazendo essa palavra, que é uma das melhores palavras, que é a melhor notícia de todos os tempos, que é a boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa nova, é evangelho. A boa notícia é: tem um que cumpriu por nós. Tem um que nos restituiu, que nos devolveu a identidade perdida. Tem um que nos trouxe de volta ao Éden. Mas esse Éden vai ser muitas vezes melhor, porque o lugar para onde a gente vai é onde você vai descobrir comigo e com Moisés no próximo episódio de Todo Tempo com Moisés. Moisés, que coisa linda, muito obrigado mais uma vez, meu querido. Nossa, a gente tem tanta coisa pra falar, porque um podcast não dá, bem na verdade. Um dia, Edson, nós temos que fazer um podcast aqui de 2 horas, 2 horas e meia, pra gente falar bastante à vontade, sabe? E aí vocês aí que aguentem, tá? Vocês que tolerem a gente, mas essa palavra ela é tão maravilhosa, o Espírito de Deus. No momento, experimente fazer isso aí. Junte 1, 2 pessoas e pegue a palavra e fiquem aí falando sobre, refletindo, meditando. Você vai ver que o Espírito entre vocês vai trazer revelação. Chame alguém que você conhece, que gosta da palavra, e reúnam-se. Isso aí não há bem mais precioso para nós nesse momento. E o Senhor, Ele se alegra com isso, quando a gente se reúne para falar dele. É ou não é, pastor? É verdade. E o interessante disso tudo é porque em Cristo é o Salvador do mundo. Aquele que veio para salvar aquilo que se havia perdido. E eu estava pensando, né? A salvação foi planejada pelo Pai, executada pelo Filho, e ela é confirmada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, você que está ouvindo aqui o podcast, nesse final do podcast, eu oro para que o Espírito Santo venha convencer você. Amém. Porque Paulo certa vez disse que tudo aquilo que ele pregava não convinha ou não vinha de sabedoria humana, mas do poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como eu falei. Então você que está nos ouvindo aí, do que? Da ira de Deus, nós somos salvos. Por quem? Por Cristo. E como disse o Renato, no próximo nós iremos falar para quê? Há um propósito de Deus, há um motivo de Deus. Sim. Eu posso orar por eles? Eu quero que você ore, Moisés, por favor, eu vou te fazer um pedido aqui. Sim. Eu queria que vocês orassem junto com a gente. Paulo em Romanos 10, ele fala isso aqui, ó. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Moisés, por favor, meu querido, faça uma oração com as pessoas que estão com a gente, para aquele que quer ser salvo, que essa pessoa repita com a gente aí da sua casa, em alta voz. Fale com a gente junto essa oração que Moisés vai fazer. Eu queria convidar você a fazer essa oração conosco. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, você pode se achar imerecedor da salvação. E é verdade, todos somos imerecedores. Você pode pensar, mas pastor, né, eu sou todo errado, eu ainda estou preso em vícios, eu estou preso em coisas que não agradam a Deus. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor, eu preciso pagar? Não.
Basta você, como foi lido aqui em Romanos capítulo 10, ou é Atos? Romanos, né? Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e de todo o coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Eu queria que você fizesse essa oração. Se você puder, se você assim o desejar, se o Espírito Santo te tocar. Nós estamos falando aqui de religião. Sim. Né? Religião vem do latim religare, algo que liga algo a alguma coisa. Mas religião não salva. Sim. Mas estamos falando da tua alma, o bem mais precioso que você tem, aonde você irá passar a tua eternidade. Pense nisso. E eu quero te convidar a repetir comigo algumas palavras e nós estaremos fazendo esta oração. Se você desejar colocar a mão sobre o seu coração, repetir comigo, diga assim: Senhor Jesus, neste momento, após ouvir a tua palavra, eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, eu quero declarar publicamente que eu creio que o Senhor é o Salvador, que eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos e que eu recebo este dom, esse presente, que é a salvação da minha alma, nesta data. Senhor Jesus, começa hoje uma nova história na minha vida. E eu confesso o teu nome diante de ti, ó Deus, diante dos anjos e com a minha boca, hoje e sempre. Eu quero orar. Senhor Jesus, diante dessa confissão de fé, Senhor, dessa declaração de amor ao teu nome e desse reconhecimento do teu sacrifício, eu quero te pedir agora, Espírito Santo, visita esta pessoa que está agora assistindo este vídeo. Ó Pai, no nome de Jesus, quebra todas as cadeias, Senhor, que oprimem, que amarram, Senhor, quem sabe essa pessoa em tantas coisas. Ó Pai, perdoa os seus pecados, ó Pai. Purifica-os na tua palavra, porque eu sei que a salvação, Senhor, começa por um processo, e o processo da confissão, o processo do arrependimento, tudo isso conduz à salvação plena em ti. E hoje nós começamos essa jornada, essa trajetória rumo à eternidade. No nome de Jesus, ó Pai, alcança essa vida com a tua salvação, com a tua graça, que ela possa sentir o toque do teu Espírito, aonde quer que ela esteja agora assistindo, Senhor. Ó Pai, vai em nome de Jesus abençoando, guardando, fortalecendo, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida, Senhor, desta pessoa, pela vida, Senhor, desse podcast todo o tempo, por cada um que aqui está conosco, Senhor, e declaramos, meu Pai, a salvação no teu nome. Amém, Jesus. Amém. Amém, pastor. Coisa Amém. linda. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus, man. Sem mais, né? Semana que vem nós vamos falar sobre para que você vai alcançar a salvação, né, Renato? Para quê? Cara, coisa Tudo boa. tem propósito. Tudo tem propósito. Tudo tem propósito. Até quando você não está entendendo. E meu desejo é que essa semana Deus abençoe você, a sua família, seus entes aí todos. Que Deus venha com a presença dele na sua casa e dentro do teu coração, que você sinta confiança para continuar olhando somente para esse único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Até o próximo. Moisés vai estar com a gente mais uma vez. Sábado que vem, às 19 horas, estamos aí com mais um vídeo para você sobre a salvação. Não perca esse vídeo, compartilhe, curta aí e faça comentários. O Moisés está querendo te ouvir, querendo te ler, na verdade, né, nos comentários. E Moisés, muito obrigado mais uma vez. Amém. Valeu, Edição. Valeu, Bruno. Até a próxima. Tchau pra vocês. Deus abençoe muito vocês. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.